antes, por uma questão de tempo, mas quantas coisas a gente consegue extrair da palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar do versículo 12 ao 18, do capítulo 2, Filipenses 2, 12 ao 18. Assim diz a palavra de Deus. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar ou efetuar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões ou murmurações, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado em vão ou inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida ou libação sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Amém. Louvado seja o Senhor. Hoje, irmãos, voltando, sempre recapitulando, sempre contextualizando, o apóstolo Paulo estava preso, escrevendo para a igreja de Filipos. E hoje, o velho apóstolo, ele vai prosseguir na orientação que a igreja dá, irmãos, em relação à salvação, em relação à conduta daqueles irmãos. Uma coisa fica clara, irmãos, na Bíblia: a salvação é obra de Deus, ok? Ninguém salva a si mesmo. Ninguém consegue construir, conquistar, comprar, adquirir a sua própria salvação. Ninguém consegue atingir um estágio que fala assim: você é merecedor, então a medalha que você recebeu aqui é a tua salvação. Nada disso, a salvação é de graça. A salvação quem dá é Deus. Quem oferece a salvação é Deus, quem salva é Deus, ok? Porém, irmãos, a manutenção dessa salvação, uma vez que nós recebemos essa salvação, a gente precisa cuidar dela. A manutenção dessa salvação, ela acontece pela nossa obediência e pelo poder e pela graça do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo e nós, ok? E a nossa obediência que mantém, então, essa salvação. Portanto, irmãos, a salvação, ela é um ato de Deus, ok? Você foi salvo um dia. Alguns aqui foram salvos há 5 anos, outros há 10, outros há 30, outros há 40, Eu vou parar por aí, Mas você foi salvo um dia. Foi um ato, algo que Deus realizou naquele dia na tua vida, ok? Você recebeu Jesus, você aceitou Jesus, você nasceu de novo, e naquele dia você foi justificado, ok? Então você foi justificado, você passou a estar numa nova posição diante de Deus, ok? Você foi regenerado, recebeu uma nova vida, um novo nome, que você nem sabe qual é esse nome ainda, só vai saber lá no céu, mas você já tem um novo nome. O teu nome lá não será o teu nome aqui, é um novo nome que você receberá naquele dia. É que interessante isso, irmãos? Recebemos uma nova vida, um novo nome que nós ainda não sabemos. Depois disso, irmãos, desse ato, começou-se então um processo dinâmico, ok? E esse processo, ele tem altos e baixos, não é verdade? Ele tem momentos fervorosos e momentos que só a misericórdia de Deus. E essa dinâmica, irmãos, ela possui então a nossa participação. É o que Paulo vai dizer aqui hoje. A salvação então inclui a obra de Deus e a nossa resposta a essa obra, ok? Então você foi salvo, você foi justificado, você foi regenerado. Portanto, irmãos, a gente pode dizer o seguinte, que nós fomos salvos no dia que aceitamos Jesus, nós estamos sendo salvos, ok? E nós seremos salvos. A salvação, ela tem o seu aspecto passado,
você foi justificado e regenerado, ela tem o seu aspecto presente, você está sendo santificado. Quem aqui, irmão, já foi santificado por completo? Fala, pastor, eu sou santo assim, ó, no nível hard, nível máximo, não é? Não existe. Então nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos, ok? Seremos glorificados, teremos um novo corpo, né? Tudo transformado. Portanto, irmãos, esse texto nos ajuda a entender o seguinte: uma vez que Jesus me salvou, o que eu devo fazer com a minha vida até eu chegar no céu? Ok? Inclusive é um tema que a gente ia abordar na escola dominical. Fui salvo, e aí? Né? Aceitei Jesus, isso é uma pergunta do novo convertido. E agora? O que acontece comigo? Né? O que eu devo fazer? Então esses versículos, irmãos, que nós lemos hoje, eles tratam de uma forma resumida, sucinta, essa questão da santificação e do crescimento espiritual, sempre equilibrando a nossa parte e, sobretudo, a ação de Deus, a parte de Deus. Porque se Deus não agir, irmão, você pode se esforçar ao máximo. Mas você pode jejuar todo dia, você pode se autoflagelar, você pode fazer o que for, irmão. Se Deus não agir, se o Espírito Santo não agir na vida da pessoa, esquece. Ela não consegue nunca ser salva, irmãos. Então, é uma ação de Deus, ok? E é interessante isso, irmãos, que quando Paulo vai falar sobre isso, sobre crescimento espiritual, sobre santificação, ele não vai falar para o mundo, ele vai falar para a igreja. Ele fala para a igreja. Tanto é que ele vai usar o termo assim, meus amados. Então Paulo, irmãos, ele não está aqui ensinando novos métodos para a pessoa conseguir a salvação. Paulo vai falar para quem já foi salvo. E sabe qual é o problema da obra às vezes, irmãos? O problema da obra é a gente querer santificar quem não foi regenerado. Não consegue. Pedro, ou Tiago, se não me engano é Pedro, vai dizer o seguinte, que você tentar santificar alguém que não foi regenerado, é a mesma coisa de você colocar uma roupa bonita numa porca. Coloca uma roupa bonita na porca, coloca um perfume caro, coloca uns brinquinhos nela, deixa ela bonitinha. Solta ela para você ver. Para onde ela vai? Para a lama. Por quê? Porque a natureza dela não foi mudada. A natureza dela é a natureza da lama. Então, enquanto a natureza dela não mudar, não adianta colocar uma roupa bonita nela, tentando santificar. É o que a gente faz muitas vezes. A gente quer santificar quem não foi regenerado. Se Deus não regenerar o miserável, irmãos, não adianta a santificação. Então, Paulo fala aqui, não é para qualquer pessoa, é para quem é salvo. É para quem experimentou a regeneração, é para quem experimentou a justificação e agora está trabalhando na manutenção disso. Ok? Então, irmãos, porque também, irmãos, eu falei que se Deus não agir, não adianta a gente querer se salvar. Por outro lado, não adianta a pessoa ficar com o braço cruzado, estou esperando Deus me santificar. Não é assim. Não é verdade? Ah, mas, rapaz, larga esse pecado. Não, é que eu não senti de Deus. Como não sentiu de Deus? Então envolve a nossa obediência, a nossa resposta, ok? É como se Deus desse para nós uma semente e nós temos que regar, nós temos que cuidar, nós temos que podar. É nós que fazemos essa manutenção junto com o Senhor nos capacita e nós fazemos, ok? Então a santificação é isso, porque assim, a gente foi salvo, né? E passamos a viver debaixo agora de um novo comando. E Paulo vai dizer o seguinte, isso é coisa linda, irmãos, que Paulo fala aqui. Vocês obedeceram na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. É bom, irmãos, andar com pessoas piedosas. É bom você ter amigos ou pessoas que te levam para próximos do Senhor, ok? Pessoas que nos influenciam positivamente, irmãos. Mas essa não é uma condição para servir a Deus, sabia? Por melhor, irmãos, que seja um amigo, por melhor que seja alguém que te influencie espiritualmente, essa pessoa não é essencial. Não é essencial. É o que Paulo vai dizer aqui. Muito mais na minha ausência. Ou seja, a salvação é colocada como um presente, uma dádiva, individual em cada um. Individual em cada crente. E mesmo, irmãos, na época em que a igreja perdeu grandes líderes. Quantas vezes, irmãos, perdeu os grandes, né? Na época que os apóstolos morreram, e agora? Como é que vai ficar? Morreu João, morreu Pedro, morreu Tiago, morreu Paulo. Como é que vai ficar a igreja? A igreja nunca entrou em colapso, irmãos. A igreja chora quando perde o grande líder, né?
a igreja chora, a igreja lamenta, mas o verdadeiro salvo, irmãos, ele prossegue. Porque a salvação, irmãos, ela é maior do que isso. Ok? Então, Paulo vai dizer aqui, vocês obedeceram na minha presença, mas na minha ausência, muito mais, porque vocês são salvos. Porque a salvação de vocês não está em mim, a salvação de vocês está em vocês. Ok? Está em cada um de vocês. E vocês não dependem de mim para que isso aconteça. E qual é a ordem aqui de Paulo? Operai, coloquem em ação a salvação de vocês. Pratiquem a salvação. Salvação é uma coisa que a gente pratica, irmãos. Salvação não é uma teoria que nós aprendemos. Salvação é uma nova vida que recebemos. A gente vive a salvação. Isso é fundamental. A salvação não é algo que você, uma matéria a mais que te fizeram entender, conceitos que te ensinaram. Salvação é mais do que isso. A salvação é uma vida nova que você recebeu e você precisa colocar em prática. Você precisa, portanto, operar essa salvação. Ela deve ser exteriorizada, deve ser demonstrada. Tanto é que mais para frente, Paulo vai dizer o seguinte: vocês têm que brilhar como astros. E ali ele usa a figura de uma estrela, que no meio da escuridão, ela está lá brilhando. Ou seja, isso precisa ser exposto. A salvação não é algo que fica lá dentro, escondido, salvo, mas ninguém, um detetive, um agente secreto de Jesus. A salvação vem para fora, ela é exteriorizada. As pessoas que estão com você precisam experimentar a tua salvação, sabia? Elas precisam provar a tua salvação, elas precisam beber da tua salvação. É isso que Paulo está dizendo: operai a vossa salvação. Não ficamos de braços cruzados, irmãos, porque sabemos que nesse processo o Espírito Santo nos dá poder, ok? Mas nós temos participação nisso. E olha só, irmãos, que coisa tremenda, que Paulo vai dizer assim: como que nós temos que operar essa salvação? Com temor e tremor. O que é isso? É medo? É pavor? É pânico? Nada disso, irmãos. A palavra aqui quer dizer o seguinte: é uma profunda reverência. Quando Paulo fala assim, vocês têm que operar a salvação de vocês com temor e tremor, ele está dizendo o seguinte: esse assunto de santificação tem que ser levado a sério. É um assunto sério. É um assunto importante. Quando fala da salvação, irmãos, e veja só, a carta aos Filipenses é a carta que é chamada a carta da alegria. É a carta que Paulo convida a igreja a se alegrar em todas as situações. Mas quando ele vai falar da santificação, ele fala: esse assunto é sério, façam isso com temor e com tremor. Tratam isso com seriedade. Por quê? Porque salvação é coisa para pessoas sóbrias, para pessoas que estão conscientes da sua responsabilidade. Sabe o que é isso, irmãos? Quando Paulo fala da salvação, ele fala da santificação, ele fala como um assunto sério, porque ao contrário do que muita gente pensa, irmãos, Deus, ele não é um velho com catarata, Deus não é um urso de pelúcia, Deus não é um gatinho que você domestica e deixa lá na tua casa e coloca água e comida para ele todo dia. Deus não é nada disso, irmãos. O fato, irmãos, de Deus nos amar, não significa que a gente pode domesticar esse Deus, sabe? Quando Paulo está falando aqui, façam com temor e tremor, Paulo está dizendo: não brinque com o teu pecado. Não brinque com o pecado, irmãos. Não brinque. Como dizia, se não me engano, Billy Graham, como eu vou brincar com o pecado que matou o meu Senhor? O pecado matou Jesus, nosso pecado matou Jesus, não brinque com ele. Ele é forte, ele é terrível, tá? Ele é destruidor. Então Paulo vai dizer: produzam, operem, coloquem em ação a santificação de vocês com temor e com tremor. Quem brincou na Bíblia, irmãos, com a salvação, com a santificação? Sansão, não é? Sansão brincou e a gente sabe no que deu. Davi, quando parou de guerrear, irmãos, vacilou na santificação dele, o que aconteceu? Caiu, levou junto toda a família, uma desgraça na casa de Davi, nos filhos. Depois que Davi morreu, teve problema ainda, irmãos, por causa daquilo. Então, esse negócio de santificação é um assunto sério. Faça isso com temor e com tremor. Essa é a nossa parte, irmãos. É um caminho de obediência, é um caminho de reverência, é um caminho, irmãos,
em que, independente de estarmos ou não na presença de homens piedosos, irmãos, a salvação está conosco. E aí, no versículo 13, Paulo vai dizer o seguinte: a parte de Deus, a obra de Deus, que é tudo praticamente, né? Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Agora Paulo vai mostrar o outro lado da moeda da santificação. Ele vai dizer o seguinte, que é Deus quem trabalha em nossa santificação. E a palavra trabalhar aqui, irmãos, ela é melhor traduzida em algumas Bíblias, se eu não me engano, na Almeida Revista Atualizada, que diz que Deus está trabalhando. O verbo está no gerúndio, ou seja, é uma ação contínua. Não é que ele trabalhou nem trabalhará, ele trabalhando, ele trabalha sempre, irmãos. É um constante trabalho no nosso interior. Irmãos, Deus está incansavelmente produzindo em nós maturidade espiritual, crescimento espiritual. E veja só, o poder do Espírito Santo, irmãos, ele opera na vida do crente em duas áreas, ou seja, em dois campos, né? O poder, ele capacita a pessoa a realizar a santificação, mas também ele nos ajuda a desejar a santificação. Interessante isso, porque fala assim, ó, que Deus ele trabalha tanto no querer quanto no efetuar. A pessoa que é salva, irmãos, ela não é santificada à força. Ela não é santificada porque ela foi manipulada, porque fizeram uma lavagem cerebral nela, de forma alguma. Ela se santifica porque o Espírito Santo a convenceu. O Espírito Santo trabalhou na vontade dessa pessoa. Ou seja, na vida do salvo, irmãos, a vontade de Deus age sobre a nossa vontade. Não é uma santificação mecânica, né? Como eu falei semana passada, retrasada, de regras, de pode, não pode, não é isso não. Mas é a vontade de Deus trabalhando na minha vontade. O que é santificação, irmãos? Alguém fala, mas tem tantos termos, é separar, é não sei o quê. Santificação nada mais é, irmãos, do que quando a vontade de Deus, ela prevalece sobre a minha. Sempre que a vontade de Deus prevalecer sobre a minha, eu estou sendo santificado. Alguém fala, mas Deus é soberano, mas tem coisa que Deus respeita. Se você não quiser fazer a vontade dele, você não vai fazer, mas você vai sofrer as consequências. Agora, irmãos, a santificação, e olha só que interessante. 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim, ó, essa é a vontade de Deus. O quê? A vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. O prazer de Deus, irmãos, está na nossa santidade. O prazer de Deus está na nossa santidade. A priori, irmãos, o prazer de Deus, o foco de Deus, ouça o que eu vou falar, e não estranhe isso, depois vocês vão entender. A priori, a vontade de Deus, o foco de Deus, não é nos fazer felizes. Não é o nosso prazer, não é o nosso conforto. A vontade de Deus é a nossa santificação. Tudo isso, irmãos, o Senhor promete para nós no céu. Ainda estamos do lado errado. A vontade de Deus para nós aqui, o propósito de Deus é de nos santificar. E às vezes, irmãos, para Deus nos santificar, Ele vai nos dar conforto? Pelo contrário, vai nos dar desconforto. Não é verdade? Vai tirar o prazer que temos. O foco de Deus sempre é esse. A nossa santificação. Às vezes Deus vai nos privar, irmãos, de algo. Irmãos, se for para deixar a gente mais santo, Deus faz. Sabia? Ah, mas Deus, se for para deixar a gente mais santo, Deus permite. Deus manda, Deus envia, Deus trata. A vontade de Deus é essa, é a nossa santificação. E a gente às vezes quer manipular Deus. Não, mas o foco de Deus é me dar conforto. O foco de Deus é me dar aquilo que eu quero, é nada. O foco de Deus é santificar você. Mesmo que o caminho para isso seja doloroso, seja um caminho, como ouvimos no domingo, um caminho de crise. Se a vontade de Deus, se o propósito de Deus vai ser realizado por esse caminho, ele vai se cumprir. Então, mas, irmãos, voltemos aqui. O foco de Deus é a nossa santificação, e é interessante isso, irmãos, que Deus, é como se Deus energizasse a nossa vontade, trabalhasse na nossa vontade, nos nossos pensamentos. O Espírito Santo, irmãos, ele nunca manipula a vontade do crente, sabia? Ele convence o crente, é diferente isso. Ele convence, nos persuade, né? De forma, irmãos, que queiramos a vontade dele nos regendo. Ok? Então, uma pessoa que é santa, irmãos, é uma pessoa
que tem a vontade de Deus na vida dela. Às vezes erramos, falhamos, irmãos, vacilamos, mas eu sabia que a vontade de Deus era essa e fiz. E aí Deus continua trabalhando para que a vontade de Deus prevaleça, para que a vontade de Deus seja feita. Então é o seguinte, você quer ser santo? Deus, ele te dá poder, te dá condições, e ele trabalha na tua vontade. Quantas vezes, irmãos, você já teve vontade de fazer algo, aí você foi orar ao Senhor, de repente aquela vontade sumiu. Aquilo que era uma vontade, irmãos, virou um pesadelo, virou um desespero. Você queria tanto aquilo, agora você não vê a hora de se livrar daquilo, de resolver, de passar deixar aquilo para trás. É Deus trabalhando na nossa vontade, irmãos. Às vezes estava tudo planejado, tudo certinho, tudo acordado, aí você tem que procurar a pessoa e falar, não, não é nada disso, cancela esse negócio, porque a vontade de Deus estava trabalhando. E aí, como é que a gente fortalece isso, irmãos? Como é que eu sei, pastor, que a vontade de Deus é a minha? Como é que eu sei que eu estou sendo obediente ou não a isso? É a palavra de Deus, irmãos. Quantas vezes, irmão, quer fazer alguma coisa, está com um propósito no coração e vai ler a palavra, daqui a pouco aquilo some, Deus tira, o Espírito Santo arranca. Ou então você dobra o joelho e fala, Senhor, quando a gente dobra o joelho não tem jeito. O que o Pai Nosso ensina? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a tua vontade seja feita no meu coração. Você fala, amém, então tira isso. Então sai isso, aí Deus vai moldando. Ou se é algo da vontade de Deus, Deus confirma, Deus fortalece. É isso mesmo, filho. Esse negócio aí que você quer fazer, eu estou nisso. Pode fazer, eu vou te capacitar, eu vou te dar força. Vai nessa tua força, como disse a Gideão. E aí Deus trabalha na nossa vontade com a vontade dele, fortalecendo a nossa, ou moldando, ou tirando a nossa. Amém, irmãos? Para a gente caminhar para a conclusão, irmãos. Quando há isso, irmãos, quando eu me disponho a obedecer a Deus, e há a ação do Espírito Santo na minha vida, algumas coisas começam a acontecer, né? E um dos grandes segredos, irmãos, da vida cristã santa, está no versículo 14. E ele é tão curto, irmãos, mas ele é tão difícil. Nada façais com queixas, nem com murmurações, está na minha versão. Façam tudo sem queixas ou discussões, tudo sem murmurações ou contendas, não é verdade? Acho que na versão dos irmãos está murmurações e contenda. E Paulo vai mostrar o seguinte, quando a vontade de Deus prevalece na tua vida, a murmuração e a contenda vão ser tiradas. Qual é a diferença, irmãos, da murmuração para a contenda? A murmuração, irmãos, é aquela reclamação baixa, sabe? Esse pastor aí. Aquilo que a gente acha que ninguém ouve. Deus ouve a tua murmuração, viu? É o murmúrio, é baixinho, né? Aquilo que a gente fala na cama. Deus ouve, irmãos, Deus conhece. Até o pensamento, irmãos. A Bíblia fala, Salmo 139, que a palavra nem saiu da boca ainda. Ela nem era murmuração, Deus já conhecia. Imagine a murmuração. Aquilo que a gente fala baixinho, irmãos, né? É uma reclamação que não é expressada abertamente, né? É queixas em voz baixa. E aí, depois da murmuração, o que surge? A contenda. Aí a contenda já é alto. A contenda já é brigando, a contenda já é argumentando, né? A contenda, então, é consequência da murmuração, é brigar, é causar discussões. Irmãos, esses são os dois maiores inimigos da nossa santificação. Como é difícil vencer essas duas coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque quem quer murmurar sempre acha motivo. Acha. Seja na igreja que for, irmãos. Quem quer murmurar sempre acha motivo. Tem, irmãos. Agora tem o seguinte, quem quer agradecer, quem quer fazer um culto de ação de graça, sempre tem razão também. Sempre vai encontrar razões na vida dele, seja quem for, irmãos, para agradecer, para dar glória a Deus. Alguém diz assim, peraí, quer dizer que não pode murmurar nem contender, a gente tem que ficar sempre calado. Não é isso, irmãos. Às vezes você pode discordar de alguma coisa, mas discordar no sentido de agregar, de mudar, né? de acrescentar. Pastor, acho que, irmão, isso daqui está errado, vamos fazer assim que é melhor, tal. Se fizermos de outra forma é diferente. Agora a murmuração ela é ácida.
Murmuração, irmãos, a pessoa não tem nenhuma uma sugestão para te dar. Nada. Ela só não está contente com o que tem. Só não está contente com aquilo. Mas se pergunta, como é que a gente pode fazer? Não sei. Mas peraí, miserável. Você está reclamando, como é que eu faço? Como é que faz, então? Não é verdade? Então a murmuração, irmãos, ela é diferente de um questionamento, ou de uma sugestão. Ela não, irmãos. Sabe, irmãos, a murmuração, ela surge no nosso coração quando a gente... É uma luta diária, irmãos, diária. Requer muito esforço. Ela surge no nosso coração quando a gente deixa de confiar. Você lembra que eu falei da vontade de Deus? A pessoa deixa de confiar na vontade de Deus. Aí ela começa a falar assim, poxa, por que isso? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Por que eu nasci nessa família? Tanta família para eu nascer muito melhor do que essa, vou nascer justamente nessa. Deus me errou, né? Errou o alvo quando me mandou. E a pessoa começa a desconfiar, a duvidar da vontade de Deus. E aí nasce a murmuração. E aí, meu amigo, quando a pessoa duvida da vontade de Deus na vida dela, quem vai querer agradar? Quem vai satisfazer um coração desse? Esquece. Ele vai ser murmurador até morrer. Então, murmurar, irmãos, é duvidar do amor de Deus. Sabe? É a pessoa olhar para a situação que ela está vivendo e falar assim, Deus não está tirando proveito algum disso. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos... Imagina, coopera nada. Como que vai? Olha, isso daqui vai cooperar de que jeito? A pessoa começa a desconfiar do amor. Lembra, irmãos, o povo de Israel pereceu no deserto, irmãos, por causa da murmuração. Se mandava pão, murmurava do pão. Se mandava água, murmurava da água. Aquele povo entrou na terra prometida e continuava murmurando. Porque era o coração, irmãos. Não muda. Porque esse coração, ele não aceita a vontade de Deus. Ele não é um coração santificado. Lembra-se, coração santificado é que na vontade de Deus ela prevalece sobre a nossa. Então, irmãos, não adianta. O problema não estava no deserto, não estava na água, não estava no pão, não estava no maná, o problema estava no coração do povo. E sabe, a murmuração, irmãos, é algo que tira as nossas forças. Elas nos seca, elas nos mingua, sabe? Enquanto que a ação de graças parece que nos enche de esperança, irmãos, a murmuração, você começa a olhar para o mundo e falar assim, a minha cruz é a mais pesada de todas. Minha cruz é, né? Por que me casei com essa pessoa? E a murmuração começa a entrar. E a pessoa começa a desconfiar da vontade de Deus. Sabe, irmãos, qual é o antídoto para esse veneno chamado murmuração? É você se lembrar do caráter de Deus, você se lembrar da paternidade de Deus, que Paulo vai falar aqui como filhos amados, não é verdade? Você vai se lembrar que Ele é Pai, você vai se lembrar da grandeza de Deus, sabe? Irmãos, há uma sugestão para você vencer a murmuração. Se você quiser vencer a murmuração, saiba de uma coisa. Se você estiver esperando entender Deus para parar de murmurar, você nunca vai parar. Você nunca vai entender Deus. Você nunca vai entender o caminho de Deus. Ele é muito alto e você é muito pequeno. Você nunca vai entender a mente de Deus. Ela é muito grande e você, não enxerga um palmo na frente do nariz. Se você estiver esperando entender os propósitos de Deus para parar de murmurar e aceitar a vontade dele, esquece, não vai acontecer nunca, porque você nunca vai entendê-lo. Você nunca vai alcançá-lo. Entende? Aquilo que Jesus falou assim, o que eu faço agora vocês não me entendem, você nunca vai entender. Não, mas eu quero entender, senão eu não aceito. Então você não vai aceitar. Você vai viver em rebeldia. Entende? Então, pela fé, quando eu sei do caráter de Deus, quando eu sei que eu sou filho dele, quando eu conheço a grandeza de Deus, eu não murmuro, eu dou glória a Deus. Isso é loucura, irmãos, mas é assim que tem que ser. É dar graças em todas as coisas. Mas foi uma catástrofe dar graças. Há um propósito de Deus nisso. Não é meio loucura falar nisso hoje, irmãos? Não é? Mas como assim? Você tem que aceitar. É a vontade de Deus. E é o que a Bíblia diz. É difícil para todos nós, irmãos. Mas não queira você entender Deus. Não queira entender Deus.
Então, volto a dizer, na vida cristã é assim, quem quer murmurar, acha motivo. Quem quer agradecer, sempre vai encontrar razão. E Paulo vai dizer assim, faça a diferença. E olha o que Paulo vai dizer. Quando você fizer isso, a vontade de Deus prevalecer sobre a tua, e você aceitar a vontade de Deus em qualquer situação, sem murmurar, você vai se tornar uma pessoa irrepreensível. Como assim? Perfeita? Não, não é perfeita. Não é sem pecado, é irrepreensível, é diferente. É uma vida íntegra, uma vida madura, sabe? Uma vida experiente. E vai brilhar, diz a palavra de Deus, como uma estrela no meio de uma geração. Ele vai falar aqui, geração corrompida, geração depravada. E a palavra que ele usa aqui é a palavra escólios, que significa algo torto, algo sinuoso, algo prostrado, algo torcido. Ok? Então assim, viva dessa forma, faça a vontade de Deus, aceite a vontade de Deus com ação de graças, e você vai ver, você vai brilhar, e as pessoas vão enxergar na tua vida e falar, é loucura isso, mas é gostoso, é diferente, eu preciso disso. Como assim? Aceitar a situação como sendo a vontade de Deus, mesmo diante, às vezes, de uma calamidade. Viva dessa forma que você vai ver a diferença que vai fazer. Viva dessa forma, ok? Vivendo assim, irmãos, poderemos compartilhar a palavra de Deus. Ele vai dizer, retende. E a palavra retende aqui é a mesma que é usada para armazenar o vinho. Sabe, enquanto o mundo vai de mal a pior, a gente retém a palavra. É como um vinho, a gente guarda. O tempo passa e ele fica melhor. Ele não perde o conteúdo, ele não perde a sua essência. Para a gente finalizar, irmãos, eu quero te perguntar, você tem operado a tua salvação? Você tem crescido espiritualmente? As pessoas que convivem com você conseguem beber disso? Conseguem experimentar isso? Conseguem enxergar isso? Isso é notório, isso é claro. Sabe, Deus nos chama para duas coisas, irmãos, lá no Sermão do Monte, para sermos luz e para sermos sal. E tanto a luz como o sal, irmãos, elas nunca vivem para si próprio. Elas nunca apontam para si próprio. Elas sempre apontam para onde elas são aplicadas. Ok? Se você pegar uma comida a ênfase da comida é o sal, ela está ruim. É verdade? A gente nunca elogia o sal. Nossa, que sal gostoso. Onde você comprou esse sal? A gente fala, que arroz gostoso, né? Que camarão gostoso, que carne gostosa. Agora, você nunca vai elogiar o sal. E é o sal, às vezes, que está fazendo ali na medida certa, fazendo a diferença. Mas você nunca elogia o sal, porque o sal nunca chama atenção para si próprio. A gente não foi chamado para ser estrela, irmãos. Não, a gente foi chamado para ser luz. Coisas comuns, para ser sal. Pensa numa coisa barata, irmão. Qualquer casa tem. Não é verdade? Às vezes a gente vai entregar a cesta básica e fala, pastor, mas não manda sal não, que já tem um monte aqui. Porque é barato, irmão. Qualquer um compra. A gente foi chamado para ser isso, irmãos, coisas comuns, mas que fazem a diferença. Fica sem sal para você ver. Não é verdade? Seja luz, coloque em prática a salvação que Deus te deu. Deus tem mantido a nossa salvação, irmãos. Passa ano, e vem pandemia, e vem crise, e vem desemprego, e Deus tem mantido a nossa salvação, irmãos. Somos salvos, estamos salvos e seremos salvos em nome do Senhor Jesus. Fiquemos em pé, irmãos. Vamos orar a Deus? Louvado seja o Senhor. Santifique-se, viu? Vale a pena. A tua santificação, o teu temor não é vão no Senhor. O mesmo Deus que conhece o nosso murmúrio, a nossa queixa baixa, Ele conhece a nossa gratidão, lá do coração. Aquele glória a Deus. Deus vai dar vitória. Aquela questão de confiança, louvado seja o Senhor. Aí chega a notícia ruim e fala, Deus está no controle, Deus conhece isso. O mesmo Deus que ouve a murmuração, ouve a tua gratidão, lá no íntimo da tua alma. Maravilhoso, Senhor. Nós te louvamos no nome santo de Jesus, o teu Filho, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos salvou. E isso, ó Deus, é suficiente, ó Deus, para nós te louvarmos para toda a eternidade, para engrandecermos o teu nome. Senhor Jesus, ajuda os meus irmãos, Senhor, na manutenção de sua salvação. Ajuda, Pai, os meus irmãos, ó Deus eterno, nesse processo, ó Deus da santificação.
Quantas vezes, Pai, nós lutamos com a Tua vontade, quantas vezes nós queremos que a nossa prevaleça, que a nossa fale mais alto, meu Deus, mas nós te louvamos porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor tem nos ensinado, tem nos exortado, Senhor, o Senhor tem nos confortado, meu Deus, em todas as coisas. Pai eterno, afasta do nosso coração a murmuração, a contenda. Dá-nos, ó Deus, ações de graças, dá-nos agradecimento, dá-nos louvores, Senhor. Coloque em nós cânticos novos, cânticos espirituais, meu Deus, como diz a Tua palavra, que quando o Teu povo se reúne, ó Deus, um tem doutrina, outro tem palavra, outro tem cânticos espirituais, Senhor, ó Deus, e tudo para a glória do Teu nome. Ó Deus, dá-nos, ó Pai eterno, um espírito grato, um coração grato, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cuida, Pai, de cada um dos meus irmãos. Pai Santo, aquele, ó Deus, que está passando por um grande vale nesse processo da santificação, ajuda ele, meu Deus, ajuda ela, em nome de Jesus, o Teu Filho. Sê conosco, ó Pai, sê conosco, em nome de Jesus. Receba o nosso culto para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Erga suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.